Olá, como vai? Tudo bem? Que bom ter você aí do outro lado da tela, conectado ao podcast Mundo Empresarial. Começando agora mais um episódio inédito, recheado com boas histórias de gente que empreende nesse nosso Brasil. Por aqui, todos os dias, todas as semanas, passam inúmeros convidados especiais que compartilham insights e um pouco dessa trajetória. Vem com a gente, o programa de hoje tá imperdível. E, claro, deixo o recado para você que, além de assistir no YouTube, você também pode ouvir o conteúdo através do Spotify e na Apple Music, tá bom? É só procurar aí, podcast Mundo Empresarial, tá disponível para você ouvir, assistir onde quiser, onde e quando quiser, tá bom? Seja no trânsito, no trabalho, na academia, qualquer lugar que seja, você pode nos ouvir também através dessas plataformas de áudio. Lembrando, convidando a você desde já também a curtir o vídeo, se inscrever em nosso canal, ativar o sininho de notificações, porque toda semana, segunda, terça, quarta e sexta-feira, tem conteúdo exclusivo, conteúdo inédito aqui do podcast Mundo Empresarial, que tem o apoio, o patrocínio da Croissant e Companhia e da Print, empresas parceiras aqui, que falaremos mais ao longo desse conteúdo, ao longo desse programa. Combinado? Bom, sem muitas delongas, bora apresentar os convidados de hoje, aqui comigo, os representantes da Brandari, assessoria contábil e tributária, comigo o Brandão Alves e a Ariane Silvério Brandão. Como estão? Sejam bem-vindos, tudo bem? Muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês. Estamos felizes e ansiosos também. Ah, muito bem. E como vai, Ariane? Estou bem, muito obrigada pelo convite. Estamos ansiosos para compartilhar aí nossa trajetória, os nossos conhecimentos, né? Que seja útil para cada um. Com certeza será. Você que é empresário, quer pagar menos impostos? Ah, é uma luta diária, né? A gente sabe que empreender no Brasil não é fácil, a tributação é gigante e a Brandari Contabilidade, assessoria contábil e tributária, tem aí soluções de uma forma descomplicada para que você pague menos impostos, tenha uma boa gestão da tua empresa, dos seus funcionários, a parte tributária, contábil, fiscal e tudo mais. A gente vai conhecer um pouco mais a partir de agora aqui no podcast Mundo Empresarial. Brandari, assessoria contábil e tributária, que está no mercado desde 2017, Brandão. Na verdade a Brandari está um pouquinho antes, né? O nome Brandari a gente colocou em 2017. Mas o negócio mesmo já tem um bom tempo, né? A trajetória minha era escrita contábil, né? Eu era contador, tinha um departamento de contabilidade, onde o meu último patrão virou meu primeiro cliente, isso em 2009. E aí trabalhei de forma autônoma, né? E vim desses anos, na década de 10, vamos dizer assim, né? Até o ano de 2017. E aí a gente se casou, né? Casei com a Ariane, Brandão. Sim. E aí montamos o escritório, né? E colocamos o nome Brandari. A junção dos dois nomes, né? Brandão e Ariane. Sim, sim. Mas nesse meio tempo são pelo menos 20 anos de experiência na área contábil. Sim, eu atuo na área desde 2001. No finalzinho de 2001 eu comecei como estagiário no escritório de contabilidade. E aí fui subindo as posições, né? Depois estagiário, depois serei contador, depois fui supervisor de contabilidade, depois fui contador titular, né? Mais sênior. E aí, então, em 2009 a gente virou a chave. Agora me conta como funciona, como aconteceu essa história do seu último patrão se tornar o seu primeiro cliente na Brandari. A empresa que eu trabalhava, ela prestava serviços, né? Lá na cidade de São Paulo, eu sou paulistano. E de determinado tempo virou uma necessidade de reduzir um pouco, otimizar custo, né? Que todo mundo fala, né? Cortar custo, na verdade é uma otimização de custos, né? A gente corta a despesa e otimiza custos. E nessa redução de despesa e otimização de custos, foi interessante para eles que eu saísse de um vínculo empregatício e trabalhasse da forma autônoma. Então daí eu passei a trabalhar de maneira autônoma, então ele deixou de ser um patrão e virou um cliente e depois virou um parceiro de negócio, porque ele passou a me referenciar para as outras empresas da família. Então ali comecei a prestar serviço não só mais para aquela empresa que eu trabalhava, mas para outras empresas também. E aí começou a ter uma estrutura mínima e aí começou a história do escritório de contabilidade. E a Ariane faz parte dessa história desde 2017? Dessa história, sim. Porém, trabalho na área desde 2009, na área tributária.
A área dele é contábil, a minha área é tributária. Desde então, sempre gostei, né, da parte de tributação, uma loucura. E em 2017, nós resolvemos nos unirmos, né, tanto no matrimônio quanto nos negócios, e aí surgiu a Brandari. Bacana. E para entender da área tributária precisa ter muito conhecimento, estudar diariamente, porque tem muita mudança nessa área, né, Ariane? Exatamente. Todos os dias, né, nós temos que ficar assim atentos, né, às mudanças, e agora também com a reforma tributária principalmente, né? Mudarão várias legislações que estão vigentes hoje, a gente vai precisar acompanhar esse antes e depois e, na verdade, caminhar junto, né, por um bom tempo. Então, precisa de conhecimento diário. Pois é. Quando a gente fala de reforma tributária, é logo ali. Já é uma realidade. 2026 começa o processo de transição, né? Começa 2026, né? Vai até acho que 2032. Então, a gente vai ter um longo caminho aí a percorrer. Então, para quem não tem muita experiência, né, hoje precisa entender para que possa, né, fazer essa migração aí para a reforma tributária. A intenção é facilitar, né? Mas a mudança, ela assusta. Pois é. Então, tem várias novidades, unificações. Então, a gente vai ter que ficar, assim, bem atento. São 5 alíquotas atualmente? Muito mais. Mais do que 5. Mas assim, a gente fala PIS, COFINS... Ah, você fala dos tributos. E dos tributos, isso. Isso, a gente fala hoje de ICMS, né? 7, 8 mesmo. PIS, COFINS, IPI, contribuição, imposto de renda, tem adicional. A intenção é unificar, né? De um lado federal, né? E a parte estadual. Aí vamos ver como vai ficar, né? Com relação à porcentagem. Né? Bacana. E me conta, como que surgiu a ideia dessa unificação? Ele da parte contábil, você da parte tributária, de repente ele recebeu uma proposta para trabalhar de forma autônoma. E como que ele trouxe para você essa ideia? E aí, vamos nos unir também e fundar de fato a Brandari? Exatamente. Eu acho que existe o desejo, né? Tanto no meu quanto no coração dele, que é constituir um escritório. E aí nós unimos as forças, né? Eu sou muito voltada à área tributária, ele é a área contábil, e a gente vai atrás de parceiros, né, internamente, que são os nossos funcionários, que acabam agregando isso. E aí, em 2017 veio essa oportunidade, acho que não só no casamento, né, mas na vida profissional, o mesmo objetivo, né? A gente fala muito que a gente pensa diferente, mas é o mesmo objetivo. E aí foi nascendo e foi... No caso, constituímos a nossa história, né? Estamos caminhando ainda, né? Mas a Brandari é o nosso filho. Nasceu da nossa união mesmo. Que com o bacana. mesmo propósito, né? Ô Brandão, e o início? Foi fácil? Embora você já começou com um cliente, já tinha de fato, né? Do primeiro patrão, do último patrão para o seu primeiro cliente. E a prospecção para captar novos parceiros, novas empresas que pudessem contar com os serviços da Brandari, como foi? Foi um caminho penoso. Foi penoso. Porque, como eu falei, vim de São Paulo, Araras, não vou dizer que é uma cidade pequena, mas também é uma cidade muito grande. Então, assim, já tem pessoal já definido, né? Então, pareceu um forasteiro. Né? Então, aí teve que trabalhar de formiguinha, falando com um, com outro. Então, a gente conseguiu pegar bastante pessoal que estava em início de negócio. Quem que já estava constituído já tinha um escritório dele, a gente respeitava, óbvio, né? 20, 30 anos no mesmo escritório. Claro, claro. Dificilmente ia trocar. Então a gente foi em cima daqueles que estavam começando. Você está começando um negócio, vamos conversar, a gente vai te ajudar, a gente vai estruturar e aí começaram as parcerias, né? Hoje chama atenção já de quem já é mais antigo. Mas o começo ali foi aquele trabalho de formiguinha. Foi um ali sofrendo, um por mês, um a cada 2 meses, mas depois foi andando, né? A gente fala de projeção geométrica, né? Então vai um, aí multiplica mais um, depois vai multiplicando, né? Então não foi somando. Hoje, graças a Deus, a gente tem uma carteira interessante. Hoje o nosso próprio cliente fala da gente, né? A gente não tem um departamento de vendas, né? Então é o atendimento nosso, a prestação de serviços que referencia a gente. É o QI, quem indica também, né? Indica, justamente. Bacana, a propaganda boca a boca, Isso, né? Poxa, quem que cuida da parte contábil da tua empresa? Ah, também preciso de alguém e tal. E justamente. Mas para chegar nesse nível, foi trabalhoso. Foi penoso. Demais. Bom, e hoje a Brandari oferece uma gestão completa, né? Parte fiscal, departamento pessoal, tributária, emissão de certificados,
dados. Fala um pouco sobre isso. Desde do início, vocês já ofereciam todos esses trabalhos, esses serviços ou não? Não, a gente começou no básico, né? Básico bem feito. Então, escrita contábil, fiscal e folha de pagamento. Sim. Que a maioria dos escritórios fazem, né? E aí, teve um determinado momento que a gente olhou para si, né? Nos olhamos, vamos olhar para dentro do escritório e olhamos para fora. Gente, tá igual todo mundo, precisa ter uma coisa diferente. E aí, aquela história que eu comentei com você, que ela até bem lembrou, né? Uma estrada e um carro e um destino, as ideias fluem. Então, a gente começou com certificado digital para ter um diferencial no escritório. Depois colocamos sistemas em nuvem. E a gente tirou toda a parte de papel do escritório. E aí isso foi trazendo credibilidade, inovação, né, tecnologia. Então, isso acabou dando um diferencial para que a gente pudesse amplificar os nossos trabalhos. Então, se a gente sair do contábil, fiscal e folha para entrar um tributário, que a gente entra com planejamento de impostos, regime tributário, qual que é o melhor, qual que é o pior, se dá para enquadrar, se não dá para enquadrar. Depois a gente colocou da certificação digital, a pessoa ia lá no Serasa, colocava o dedo na máquina, tinha que marcar a hora, e era mais penoso. Não, já está no escritório, já vem aqui, toma um café, fala da sua empresa, já faz o seu certificado digital. Na pandemia, a certificação digital deixou de ser presencial para ser remota. Então a gente tirou uma certificação digital, uma história interessante, foi que um cliente nosso estava no aeroporto. Ele estava lá no saguão, lá na sala de embarque, na sala de embarque lá em Viracopos, não, Cumbica, né? Que é de Guarulhos. E eu só precisava de um lugar iluminado. Vou pegar o avião, cara, vai para um lugar iluminado. Tem iluminação, abri uma câmera, validamos o certificado digital dele, pegou o avião e foi viajar. Então, são os cases que a gente consegue colecionar, justamente por causa do investimento em tecnologia, inovação, que não é fácil. Não é fácil. Todo dia você tem que pensar numa coisa diferente. O que eu posso fazer diferente? O que eu posso aprimorar? O que eu posso lançar produto novo? Então, isso ajudou a gente a dar uma alavancada no negócio, né? A proposta é descomplicar, né, Ariane? Sim. É sair do remoto, né? Dessa coisa do robótico. E se tornar mesmo um contador que ajuda, né? No planejamento tributário, na tomada de decisões, às vezes acompanhar mesmo o empresário, sair daquele do emissor de guias, que é o famoso contador só emite guias, né? E ir para desse plano mais estratégico do negócio. De fato, é oferecer uma assessoria, né? Dar esse suporte. Exatamente. E como você falou, não só fazer a emissão de guia, não só fazer a contagem, enfim, a parte contábil. Essa parte do tributário mesmo, às vezes eu vou até a empresa, a gente faz reuniões, a gente faz análise, olha as alíquotas, né? Até mesmo para que o cliente, né, o nosso parceiro, vamos dizer assim, ele consiga tomar a melhor decisão para a sua empresa, né? É uma decisão estratégica. Bom, e como o Brandão disse, a estrada para vocês é uma fonte de inspiração? Às vezes é bom sair, né? Daquele meio, que a gente está no meio do turbilhão do dia a dia. Às vezes, esses dias mesmo a gente comenta, nossa, já é sexta-feira. A gente não viu passar. Cada dia não tem rotina. Né? Achei que eu ia falar, a gente precisa viajar. Nessa nossa área não tem rotina. Cada dia é uma novidade. Né? Sim. E infelizmente, às vezes apagando fogo mesmo, né? E aí a gente tira esse momento para, no caso, refrescar mesmo a cabeça e até mesmo trazer novas ideias para o escritório, né? Porque para ser um diferencial, senão a gente acaba ficando o mais um, né? E tem tantos, né, escritórios, somente na nossa cidade, acho que no mundo inteiro, no caso, mas a gente vai aplicando o diferencial e essa aproximação, né, com o empresário. A gente tenta levar mais ou menos a ideia de quando você tem um advogado, né? O contador precisa ter essa importância também. Porque a gente acaba sendo o médico, o advogado da empresa, do CNPJ, né? Sim. A gente precisa ser visto como algo Cuidar importante. da saúde da empresa. Exatamente. E aí o que o Brandão fala muito é não nos acionar quando já ocorreu. Aí não adianta. Tem que ser antes, né? A gente vira legista, né? A gente comenta muito. Precisa tomar alguma decisão, né? Às vezes até uma simples compra, né? O que vai acarretar? Quais são os procedimentos? A gente está ali para isso, né? Essa assessoria que a gente vende. Sim. Não só entregar para você a guia lá no fechamento. Aí já passou. A gente só vai, no caso, fazer a escrituração.
Aí não tem mais o que fazer, né? Não adianta chorar, aí tem que pagar o imposto mesmo, não tem jeito. Você falou assim, até numa simples compra. Tem muita dúvida ainda? Eu pago com o valor, né, pelo CNPJ ou pessoa física? Acontece isso também? Meu Deus do céu, isso aí é terrível. Isso aí é água e óleo no motor. Estraga. Sim. A gente fala que você tem que obedecer um princípio de entidade. Então, as finanças da empresa não se confundem com as finanças dos administradores. Elas precisam ser separadas, né? Sim. Então, na reunião nossa, quando a gente faz os alinhamentos, né, até para constituir o negócio, a gente deixa muito claro para o empresário, novo empresário, qual que é o seu custo de vida. Meu custo de vida é 10 mil. Então, você vai tirar 10 mil da empresa, vai levar para sua conta física e lá você paga as suas contas pessoais. Sim. Água, luz, aluguel, prestação de carro, enfim. Lá, na empresa, você vai pagar fornecedor, você vai pagar governo, você vai pagar salários, né? E prestador de serviço, mais nada. Sim. Deu lucro. Você retira o lucro e põe na sua conta. Para que você tenha até uma mensuração eficaz da performance do teu negócio, do seu fluxo de caixa. Porque o que acontece? Às vezes o prejuízo ele não é um fator determinante para falir uma empresa. Naquele momento. Você pode ter prejuízos sucessivos, aí sim, você está afadado ao fracasso do negócio. Mas o fluxo de caixa ele mata mais. Porque chegou, você não tem dinheiro, você não tem fôlego. Sim. Então, o fluxo de caixa da empresa ele é vital. Então você não pode misturar as finanças pessoais lá dentro. Você precisa tirar e ali você planejar. Só que aí você encontra, né, um que, mas a empresa é minha. Eu falei, cara, a empresa é sua, só que ela é um organismo jurídico e independente. Sim. Você administra aquele organismo jurídico. Você tem o seu organismo físico, que esse tem as suas necessidades também. Sim. Só que você não pode confundir as duas, né? E uma das coisas que vocês ajudam é nesse planejamento financeiro, tributário, também societário. Sim. É necessário, né? Ter um planejamento, ter um norte. Para onde é que nós vamos? Quais são os rumos dessa empresa, né? Sim. Vou dar um exemplo para você que aconteceu essa semana. Você conta uma simples compra. Na verdade, tudo começa na compra. A compra é o primordial. Sim. O que acontece? A gente tem uma diferença de impostos estaduais. Por exemplo, na Bahia o ICMS é um pouco menor do que em São Paulo. Sim. Às vezes a pessoa compra, aqui, está em São Paulo, ele tem um fornecedor em São Paulo, só que ele compra na Bahia porque acha que o imposto lá é mais barato, que ele vai pagar menos. Ele faz a compra. Não avisa a gente, legal. A compra veio. Se ele não tem uma gestão de custo, ou de mercadoria ou de produto, o custo dele vai ficar mais alto. Porque ele não coloca na conta dele, não considera no cálculo, que você tem uma diferença de alíquota de um estado para o outro, que quando passa na divisa, o estado de São Paulo vai cobrar. Sim. E ele não computou isso. Às vezes ele não computa o frete, que vem de lá, né, da Bahia, tomando como exemplo, até São Paulo. Sim. E ele não computa também o tempo que vai chegar essa mercadoria ou essa matéria-prima. Sim. Então, às vezes compensa. Às vezes não, mas na maioria das vezes, na grande maioria, compensa ele comprar aqui no estado. Às vezes eu já peguei situação da pessoa estar em Araras, tinha um fornecedor em Sorocaba, mas ele comprou em Minas. Demorou para chegar, Sim. Teve a diferença de alíquota e teve o tempo, né? Mas daí, nesse caso, ele comprou lá. Chegou em São Paulo, o governo aqui vai taxar. Sim. O governo desse outro estado também taxou ele. Taxou numa alíquota menor que ele já paga na Ou seja, ele está pagando duas alíquotas. Está pagando duas. Então, vamos dizer, onde ele pensava que ele ia economizar, ele está pagando... Dá um tiro no pé. Nesse caso, até o dobro quase. E onde a gente fala, se você tiver uma operação diferente do seu usual, vai comprar fora do estado, vai comprar fora do país, chama a gente antes. Analisa, faz uma análise. Porque a gente faz uma análise tributária para ele. Ver quais são os prós e contras. Sim. Onde você está ganhando, onde que você vai perder. Às vezes o cara em Sorocaba, em Araras, dá 2 horas. Em 2 horas a mercadoria poderia estar no outro dia, né? O item que ele precisava demorou aí mais de semana e ainda pagou caro. Não, e quando vem, ele assusta, né? Isso aconteceu sexta-feira, né? Nós estávamos numa reunião, né, fechando o negócio, e aí o cliente comentou, né, o nosso futuro cliente. Olha, eu fiz a compra, nossa, falei, tô pagando barato, vale super a pena. Super Daqui feliz. Daqui a pouco o escritório me manda uma guia. A hora que eu vi,
minha margem tinha ido lá embaixo, só prejuízo. Paguei a guia chorando. Falei, aí não adianta. Tem que avisar antes, Não adianta, por isso que você tem que procurar o escritório antes. Nós estamos ali, né, à disposição. Vai fazer a compra, então passa primeiro todos os dados, todas as informações. Será que compensa? Vamos analisar, né? Isso, olha, principalmente compra fora do estado, né? Sim. Naquela compra dia a dia. Porque existem... não tem necessidade, né? Exatamente. Existem produtos que às vezes é a mesma alíquota mesmo, entendeu? Às vezes tem um benefício fiscal aqui no estado de São Paulo, então às vezes compensa comprar. Então é interessante que seja questionado. Olha, quero comprar tal item, né? Tal estado. Vai ter muita diferença ou não tem? Aí a gente passa a tributação. Sim. E aí você faz uma compra consciente e, obviamente, isso vai resultar lá no seu custo, né? Você faz o custo correto. Nessa resposta que vocês deram aqui, eu me lembrei de um caso de uma empresa que também estava faturando, teve o melhor momento estava avançando na questão da sua produção, cada vez mais pedidos, só que a empresa estava tendo praticamente prejuízo mesmo no momento de maior produção. Por quê? Não tinha analisado essa questão tributária, com relação à matéria-prima, tudo mais. Então, mas não é só tributária. Você não está contando o tempo e o valor do frete. Exato. Que tem isso. Então não é só olhar para o tributo, a gente fala, tem que olhar como um todo na empresa, né? É um organismo, não é só a unha está encravada, tá, beleza, a unha está encravada, mas tem mais circulação também, tá ali perto, vamos tratar, né? Olhar como um todo. E geralmente essas empresas que exploram atividade comercial, elas sofrem muito com frete. Ela olha a questão tributária, mas esquece do frete. Faz sentido. Não compõe, né? Não compõe, não faz a precificação correta. Exatamente. Não avisa a gente. Então a gente fica... Aí não tem o que fazer. Ó, o registro está aqui. Eu registrei o seu fato. E como foi a estruturação da Brandari? A princípio, era o Brandão e a Ariane que faziam os trabalhos, e a mão de obra, a equipe, enfim, como que foi? Como que vocês foram se estruturando? Olha, hoje tá na moda, né? A gente começa, depois a gente melhora. Sim. Então a gente começou. Seguimos a trend das redes sociais. A gente começou. Né? Obviamente que a gente não tem domínio pessoalmente, tá? Não no escritório, tá? Eu não tenho domínio na área pessoal. Sim. Né? Tenho conhecimentos, né? E aí a gente trouxe uma pessoa para cuidar do departamento pessoal. Aí ficamos três, né? Então, o departamento pessoal, contábil e fiscal. Pro básico, tava ótimo. E aí a gente entrou num grupo de network profissional, que chama BNI. Sim. Eu sou o mais antigo da cidade, inclusive. Pô, que legal. O membro fundador. E aí começou uma demanda. Né? Demorou um pouquinho, demorou um ano para fechar o primeiro negócio. Mas quando fechou, deu credibilidade, deu visibilidade e aí começou a lucratividade. Só que quando veio, aí não vem com conta-gota, vem com uma torneira às vezes, né? E aí a gente teve que se estruturar. Atrás de pessoal, melhorar o ponto. Eu tinha um pouco de resistência porque a gente começou em casa, tava tranquilo, olha, precisa sair de casa. Vamos ver um ponto, vamos pro ponto. Depois o ponto já não era tão interessante, aquele escritório que a gente tava. Vamos para outro lugar. A gente tem que ir para outro lugar. Então assim, a gente acabou crescendo, né? A gente cresceu. Com muita responsabilidade, obviamente, né? A gente não chegou a recusar cliente. Não tenho capacidade de atender. Mas a gente rebolou para atender. A gente se espremeu ali, se adequou. Vamos deixar a peteca cair quando a gente brinca, né? Exatamente. E não caiu. E no começo eu fazia fiscal, fazia societário, cuidava também, porque o escritório é uma empresa, né? Então, além de cuidar das outras empresas, a gente tem que cuidar da própria. Exato. E aí você vai fazendo tudo, né? Não tem horário para acordar, não tem horário para dormir, é uma loucura, porque você tá naquele momento, você começa. E a gente começou a todo vapor. Aí, obviamente, com o passar do tempo, eu preparei uma pessoa que já vem com uma bagagem, então já fica na parte do departamento fiscal. Aí, o departamento societário a gente criou, porque não tinha dentro do escritório, né? Muitos escritórios em Araras pagam para que esse serviço seja feito, né, externo. A gente não faz dentro da Brandari, a gente tem um departamento, tem muito conhecimento. Então você vai delegando, né? E aí vai tirando um pouco a mão do operacional para pensar um pouco na estratégica do próprio negócio, para a gente crescer. Sim. E, obviamente, contratando pessoas qualificadas, né? Pessoas que estão acompanhando aí a legislação, a mudança, para que a gente também consiga entregar um bom produto, lá o produto final, né? Com relação a atendimento, agilidade, com muita segurança nas informações também. Porque tudo, você sabe que na área contábil
você pode chorar. A Receita Federal, ela não enxuga suas lágrimas, Não. né? Talvez ela manda até um lencinho pelo correio, mas não adianta. E mandam pra você pagar depois do lenço, tá? Exatamente. Não vem de brinde, não. Então, não. É uma área que exige muita responsabilidade, né? Sim. Às vezes o próprio empresário, ele só vê a ponta mesmo, né? Daquilo tudo, né? Que aquilo é um turbilhão Sim. de informações, de obrigações. Nada é eliminado, tudo é acrescentado. Sim. Né? Às vezes a gente nem repassa isso para os nossos clientes, né? Porque as obrigações só vão aumentando. A gente precisa a todo momento informar a Receita Federal, né? O governo, do que está sendo feito naquela empresa, com muita responsabilidade. Então, assim, a gente foi crescendo, ajustando, né? Para que ficasse... Se adequando. Exatamente. Se especializando. Porque a gente não estudando, para, né? A gente não para. Investindo. Nós estamos falando hoje de no caso, né, o serviço que vocês oferecem, né? Assessoria contábil, tributária, enfim, para empresas que já estão consolidadas, já estão no mercado. E para as empresas, para o empresário, né? Para o empreendedor que quer, de fato, entrar nessa área. Vocês também oferecem uma assessoria, porque de repente... Mas em qual situação eu me enquadro? Como um MEI, um microempreendedor individual, um lucro presumido, enfim, um simples nacional, enfim. E vocês ajudam nesse trabalho, nessa assessoria, na escolha, qual que é o seu rendimento, qual a tua lucratividade, para, de fato, se enquadrar em qual situação? A pessoa chega com a ideia, né? Eu comento que toda ideia é maravilhosa. Ela precisa ser viabilizada. Sim. E aí, às vezes, pode desviar um pouco da ideia original. Sim. Então, a gente conversa, a gente chama de uma reunião de alinhamento, né, de expectativas, né? O que ele quer fazer, no que ele é... Ele vem geralmente ter com uma ideia, né? Então, uma boa parte é o ex-funcionário que vira empreendedor. Né? Acontece bastante isso aí. E aí a gente vai estudar a atividade dele, né? Qual o melhor enquadramento tributário. Tem situação que não dá para ser simples nacional. Sim. Esquece, por exemplo, uma profissão regulamentada. Psicólogo, engenheiro, contador, advogado, esquece, não vai ser MEI. Não tem como. Aí é profissional liberal, não é isso? Pode ser, o encanador é um profissional liberal e ele pode ser MEI. A gente fala de profissão regulamentada. Tá. Então, por exemplo, a contabilidade tem o CRC, o advogado tem o AB, o engenheiro tem o CREA, Sim. a medicina tem o CREMESP, né, no caso de São Paulo. Então, são atividades que são supervisionadas pelo governo. Sim. Então, esse tipo de atividade, ele é vetado para o MEI, já não consegue. Sim. Tá. Até porque o valor que A percepção de ganho sim, muito alta, maior, né? Sim. O MEI ele pode faturar hoje 6.750 por mês ou 81 mil ao ano. Isso, exato. Mas é só que o pessoal vai fazer a Constituição no dia 1º de julho. Então não é 81 mil, é 40.500. É porque é proporcional. É proporcional. Né? Tá. E às vezes a pessoa período, tá, né? a pessoa tá com aquela expectativa. Ele vai faturar 81 mil de janeiro. Junho. Não, eu digo assim, se sim. ele abre em junho, então ele fatura de junho a dezembro, ele fatura 81 mil, ele já fugiu da margem. Já estourou o Simples Nacional, o MEI. Isso. Ele já é desenquadrado. Então a gente já vê essa percepção de ganho. Quando essas profissões regulamentadas, a gente já sabe que, cara, você vai ganhar mais do que isso. Né? Então, e sair do MEI não é uma coisa ruim. É uma coisa boa. É sinal que você tá faturando mais, né? Justamente. E o que acontece? Você vai pagar mais também, né? Sim, porque... aumenta a responsabilidade. Sim, exato. Né? Então, ele chegou, tem ideia. Enquadra no MEI? Enquadra. Só que eu já desencorajo ele a sair do MEI. Então, ela falou assim, olha, você pode faturar aqui 6.750. Não é interessante você poder faturar 400 mil no mês? Esse é o limite do Simples Nacional. Então, eu mostro para ele essa possibilidade. Então, ele fica num tempo, isso aqui é uma entrada. Né? Ele pode migrar depois. Pode voltar também pro MEI. Mas eu incentivo ele a crescer, né? Normalmente pra gente já vem o MEI, né? Já vem o MEI querendo desenquadrar. É mais comum. É mais comum.
Porque o MEI, ele mesmo vai lá no site, ele abre e tal, não conclui, né? Sim. E vai fazendo, Aí né? a bola vem quadrada, né? Porque é passado que não tem essa responsabilidade, né? Você abre o MEI e vai. Sim. Começa Só vai né? emitindo nota, vai pagando lá o... Exatamente. Mas uma hora a informação chega, né? Sim. Aí o próprio empreendedor, né? O microempreendedor, ele já entende que ele tem um limite ali. Aí começa a apertar, ele já procura o escritório. Olha, meu faturamento tá estourando, eu preciso fazer o desenquadramento. Porque a princípio, pelo que dá a entender, o MEI ele não tem muito suporte, né? Não tem uma assessoria de fato, né? Através dos órgãos competentes ou até... de fato, ele precisa procurar... Ele abre sozinho. Exato, ele vai no órgão responsável, faz a abertura do MEI. Não. No Ou celular. Hoje No já celular, consegue, né? no celular. Pessoas que têm mais dificuldade, eles procuram, né? Acho Sim. que é Sebrae. Sebrae. Eles Isso. procuram o Sebrae. Casa do empreendedor, nas prefeituras, Isso, né? exatamente. Eles dão todo o suporte, mas aqui, é ali, né? Limitado, não é uma sim. assessoria. E aí você vem com aquela ideia de que o MEI ele não precisa de um contador. E eu acho super inválido, Errado, né? é errado, Porque como que você equivocado. cresce sem estrutura, sem conhecimento? Porque às vezes você já está ultrapassando o seu limite, você vai para vamos dizer, um ME, né? Isso. Você desenquadra, mas você não tem nem aquela bagagem. Você ficou muito ali no informal. Entendeu? Eu entendo que o MEI é para porta de manicure, costureira. Isso, Eu acho que ele se adequa mais, né, do que outras profissões. Mas aí tem um leque, né, de uma lista enorme de profissões que podem optar pelo MEI. Mas aí quando ele vira essa chave, tem que virar também a mentalidade, você entender que você realmente tem uma empresa. E às vezes o MEI ele não é preparado para isso. Porque fica muito ali você abre e vai, né? Até os 81 mil, né? Isso. E aí, às vezes, quando vai virar essa chave, ele não está preparado. Exato. E aí a gente dá todo esse suporte. Na sua opinião, você acredita então que o MEI ele já deveria ter esse amparo, essa assessoria? Sim. A partir do momento que você abre o MEI, que você se torna um microempreendedor individual, você já deveria procurar um contador para te dar esse suporte. Sim. Sim. Vou dar um exemplo para você. Serviço, que depende da prefeitura, depende de alvará. Quando você constitui o MEI pelo celular ou lá no serviço de apoio ao microempreendedor, ele só faz a abertura. Ele constitui o CNPJ, não tem mais nada. Só que ele não consegue emitir uma nota de serviço. Então ele não consegue prestar serviço para uma empresa que ele é obrigado a emitir nota. Aí ele precisa de alvará. Já chegou o caso para a gente lá, falou, já tem o MEI. Então beleza, já tem. Mas eu não consegui emitir nota. Na hora a gente já ganhou. Falei, não, isso aí tá faltando alvará. Só que a pessoa fez sem conhecimento, fez uma atividade que não condizia com a dela, que a prefeitura também não aceitava. Conclusão, ela teve que encerrar. Ela encerrou. Ela encerrou. Agora, se faz essa constituição, Sim. a gente entrega pronto para a empresa. Sim. Já com senha de prefeitura, tudo nota eletrônica, portal, ensina a emitir nota. Então é você sentar, trabalhar e emitir sua nota. Né? Pode ter assessoria mensal também? Pode ter assessoria mensal. Então, assim, a gente dá o suporte. Né? Mas, infelizmente, cai no que você comentou agora há pouco. A questão do MEI fica muito jogado. Sim. Eu já peguei casos de empresas, né, o MEI, que compram fora do estado e não pagam o diferencial. Ele está devendo. E é devido. Agora, em que momento isso vai ser cobrado? Entendeu? A bomba, né? Isso é uma observação. A gente fala muito em Receita Federal, Receita Federal é no âmbito federal. Sim. Mas tem o Estado também. Sim. Tem o município. Nós temos 3 esferas aí de administração tributária. Sim. Que a gente só leva em conta a Receita Federal, que é a mais difundida, né? Mas tem o Estado também. Mas quando a gente fala de compra, diferencial de alíquota, né? fora do estado, Fora do é estado. a Secretaria da Fazenda. Tem os alvarás, que é a prefeitura que cobra. E, infelizmente, esse microempreendedor não tem esse conhecimento. Exato. Então, de repente, assim, quando a possibilidade de você abrir a empresa através da tela do celular é bom, vai facilitar, vai agilizar, mas se a pessoa não tem esse conhecimento, todas essas informações, essas bagagens, Ela trava. né? Em algum momento ela pode tropeçar, né? Exato. Pode tropeçar. E aí fica cara a brincadeira. Imagino que sim. O papo tá bom, né? Eu disse pra você que estava assistindo desde o início que você ia gostar e continue, tá? Porque tem uma história empolgante aqui, uma atrás da outra, enfim, várias informações, insights que ajudam tanto você que tá nessa área, tá empreendendo, você que deseja entrar, ou você que é um grande empresário também. Enfim, essa empresa, a Brandari Assessoria Contábil e Tributária, tá aqui para dar muitos insights, muitos ensinamentos que vão
agregar muito aí a sua vida profissional. Bom, e agora tem um recado importante para você que está assistindo o podcast Mundo Empresarial. Quero falar da Croissant e Companhia, que é referência em doces e salgados deliciosos e práticos. Se você busca qualidade e sabor, você precisa conhecer a Croissant e Companhia. São mais de 20 lojas espalhadas em todo o estado de São Paulo, com uma infinidade de produtos, desde os clássicos croissants, tem coxinhas, mini churros, também salgados integrais, enfim, uma infinidade de produtos. Acesse o site que aparece na sua tela ou então visite uma loja de fábrica mais próxima de você e descubra como levar os produtos da Croissant e Companhia. E o que me chama muita atenção e que você vai gostar também é a praticidade dos produtos. Você compra um produto, né? Leva lá para o congelador e quando der fome, der aquela vontade, poxa, hoje eu não quero cozinhar. Então tira do congelador, o modo de preparo é bem simples, basta aquecer por alguns minutos e tá pronto. Acesse Croissant e Companhia aí, o site, descubra como levar os produtos para sua casa, ou você que é um empreendedor da área do ramo alimentício, quer revender os produtos da Croissant e Companhia, então acesse o site, descubra como fazer isso, com certeza vai aumentar aí a sua lucratividade. Combinado? Croissant e Companhia, o salgado genial. Dado o recado, seguimos por aqui conhecendo um pouco mais o trabalho da Brandari Contabilidade e Tributária, essa assessoria lá da cidade de Araras, no interior de São Paulo, região de Campinas ali e tudo mais. Vocês também atuam de forma muito eficaz na parte digital, né, Brandão? Vocês estão cada vez mais oferecendo esse serviço para os seus clientes. Isso. Antigamente a gente tinha uma pessoa que ia nas empresas, retirava um monte de notas fiscais de compra, de venda, trazia para o escritório, feito manual, e furava, e grampeava, e devolvia. Hoje acabou. Sim. Hoje não tem mais. Então hoje a gente consegue, através de plataformas digitais, a gente consegue buscar toda essa documentação desse cliente e trazer para dentro do escritório. Então hoje o trânsito de papel diminuiu bastante, né? Ainda tem processo de prefeitura, que depende de assinatura, né? Tem que ter lá reconhecimento de firma, alguma coisa ou outra a gente acaba tendo. Mas a grande maioria a gente consegue fazer isso tudo em ambiente virtual. Então a gente disponibiliza para o nosso cliente a plataforma, que ele entrega documentos e ele entrega para a gente entrega para eles também. Então, como se fosse o nosso envelope, né? O nosso malote, que antigamente o office boy ia. Levava. Você já passou por isso? Você vê um sorriso que eu imaginei que você já deu saudosismo. Não passei por isso, mas já vi muitas pessoas já passando. Viu, né? Sim. Rapazinho com a pastinha, né? Com a logo do escritório. Então, a gente não tem mais, né? Hoje é uma peça de museu que a gente deixa lá no cantinho da parede. Sim. Então, a gente consegue fazer isso de maneira digital, muita responsabilidade, né? Que a gente também entrega algumas responsabilidades para o nosso cliente, como manifestação de nota fiscal, validação de compras, e aí a gente faz a importação para os nossos software e a gente consegue fazer uma prestação de serviço muito mais eficaz, né? E a gente consegue também, dentro da plataforma digital, mandar as guias para ele, bem antes do vencimento, obviamente depende dele, né? A gente fala que sexta-feira eu estava na reunião, estava comentando com o cliente. Você sabe que o imposto ele vence dia 20. Então você tem um tempo para mandar documentação para nós, validar as suas operações. Se você fizer isso dia 20, 3 horas da tarde, você não vai ter. Não, esquece. Não tem tempo. Você vai ter multa, você vai ter juros. Sim. Então já nos primeiros dias, no primeiro dia útil do mês, os nossos departamentos já entram em contato com todos os clientes, né, pedindo para que faça a validação de notas fiscais, já informe para a gente o que é cancelado, o que não é, para que a gente já possa agilizar a nossa escrituração. Hoje nós estamos no dia 9 de junho, né? Então nós temos aí praticamente 95% do fechamento fiscal pronto. Muito bem. E já mandaram, já devolveu, já mandamos os tributos devidos, já é só ele pagar. Sim. E com relação à parte digital também, um outro serviço que vocês oferecem para quem já é cliente da Brandari é o armazenamento de notas fiscais em nuvem. Isso. Chega de papel. Né? E de uma forma que oferece segurança também, Brandão. Sim. Armazenamento de nota, guarda de documentos é de responsabilidade da empresa. O escritório não tem responsabilidade sobre isso. O documento é dele. Tá? Só que ao invés dele trazer aquele monte de DUNF, né, que é o documento auxiliar de nota fiscal, a gente consegue armazenar tudo aquilo em nuvem. E ele pode, durante 5 anos, fazer a consulta
de qualquer dispositivo, de qualquer computador. Login e senha, ele entra e faz o download da nota dele, consulta. Às vezes quer consultar uma compra, não lembra, ele consegue buscar lá, tem os campos de busca, lá ele consegue visualizar essa nota. É um arquivo que ele, onde ele vai, ele tem. Tem acesso. Então tem acesso no tablet, no celular, no computador, no notebook. Então ele consegue ter esse acesso. Ah, mas eu não quero deixar na nuvem, quero deixar em servidor próprio. Tranquilo também, faz o download, deixa no HD, deixa na nuvem dele também, transfere de uma para outra, sem problema nenhum. E o trabalho da Brandari é oferecer essa assessoria, esse auxílio de como essa empresa pode se adequar, pode fazer uso da tecnologia, da nuvem para fazer o armazenamento das notas fiscais e de outros documentos. Sim, totalmente. Já dentro da nossa consultoria já tá incluso isso aí. Bacana. O Ariane, e eu sei que tanto você como o próprio Brandão tem uma experiência acadêmica também, né? Auxiliando aí novos profissionais futuros da área contábil, área tributária, né? Exatamente. O Brandão, ele deu aula, né, na FHO durante 10 anos. 10 anos. Foi isso. E aí eu fui convidada, acho que ano passado, para dar aula na pós-graduação da mesma instituição. A princípio eu fiquei meio com receio, né? Falei, não, vamos encarar. E eu gostei, foram assim, meses de experiência, né? É gostoso transmitir conhecimento. Porque às vezes a gente tem o conhecimento, mas não consegue, né? Transmitir. Então a sala de aula me trouxe essa experiência, né? De poder contribuir, de poder compartilhar, porque uma pós-graduação você compartilha muito, né? Até mesmo o dia a dia, case de sucesso, experiência. Às vezes tem aluno ali que está num momento que não consegue desenvolver aquela atividade, aquele problema, olha, eu conheço assim, faz isso, então a gente vai direcionando. Então vale muito a pena, agrega muito, porque te força a estudar mais ainda, né? Porque para você passar o conteúdo, você precisa ter muita propriedade daquilo que você está passando. Então reforça. Tanto na parte do escritório quanto a sala de aula, eles se comunicam, né? Porque está dentro da nossa área. Então, valeu a experiência. Já me disseram que é para me preparar para o ano que vem. Então, vamos lá, né? Reforma tributária. E hoje o Brandão não leciona mais? Não, hoje eu tô mais tranquilo. Já passei o bastão para ela. Exatamente, passou bastão. Vou tomar em paz já fiz essa parte já. E como que vocês... Com muito orgulho, viu? Sim, imagino que sim. Claro, muitos profissionais hoje que estão na ativa, certamente já tiveram o teu ensinamento, né? Você em torno de 300. 300 alunos. Que legal. Na verdade, assim, eu tenho uma experiência positiva, né? Que essa mesma instituição foi a que me formei. Olha, então eu entrei de ali... aluna? Eu entrei ali aluna. E aí você passa, né, por esse momento, foram 4 anos, né, de graduação, depois eu fiz mais 2 anos de pós-graduação na mesma instituição. Hoje eu faço parte do conselho de curadores, né, e recebi o convite para lecionar. Então aí você fala, legal a trajetória, né? É uma história bonita. Exatamente. E o que te levou por esse caminho da parte tributária? Eu trabalhei num supermercado durante 9 anos. E aí eu queria algo a mais, né? Aí eu saí desse supermercado e entrei num escritório de contabilidade que era da família na época, né? E eu já fui direto para a área fiscal. Mas antes disso, eu era guardinha, né? Tem a EDA em Araras. Formação de profissionais, exatamente, de jovens, né? Com 13 anos. E quando eu entrei, eu entrei no escritório de contabilidade, bater carimbo em talão. Olha só. D1. Eu me apaixonei. Por ali eu fiquei durante 10 meses, né? Por motivos pessoais da própria empresa, eu precisei sair. E aí eu entrei no supermercado, fiquei 9 anos, mas eu gostei daquela área, né? Do escritório. Eu sempre gostei do escritório, de papel. Então, quando eu tive a oportunidade, eu voltei. Né? Isso foi em 2009. E eu voltei para a área do fiscal. E aí eu fiquei ali, eu falei, não, agora eu quero estudar. Eu fui fazer faculdade. E depois disso, nunca mais. Até hoje. Até hoje. Que bacana. E o Brandão, eu soube que, além da parte contábil, tem uma outra paixão que é a música. Isso aí é... Conta pra gente, inclusive, participa, é voluntário de um projeto, não é isso? No tiro de guerra em Araras. Isso.
Tá, a música entrou na minha vida acho que uns 2 anos. Eu tinha um tio que infelizmente já é falecido, deu um violão pra mim. É um violão que eu muito tempo guardei, né? E já se perdeu, infelizmente, né? E aí aos 8 anos, aí comecei uma escolinha de música e aquilo ficou. Então ficou. E até hoje eu toco meus instrumentos, né? E aí tem uma associação em Araras que se chama Veteranos, né? Que engloba veteranos do Exército, da Força Aérea, da Marinha, da Polícia, Bombeiro, Civil. Quem for veterano, né? Eles agregam lá. Sim. E aí, né? Falei, ó, eu vou entrar, gostei, né? Conheço o presidente lá, inclusive fez parte de um grupo de network que eu conheci lá, na verdade, né? Tá. E aí ele montou essa associação. E aí, meu filho hoje está servindo, né? Então, um belo dia, tô lá na formatura dele, despretensioso. E aí tem um sargento que é músico, né? Ele, inclusive, está fazendo um tratamento de saúde hoje. Então, quero mandar um abraço para ele, o sargento dos Santos. E ele me procurou. Me reconheceu lá no meio da plateia que estava esperando os atiradores entrar e me fez o convite. Você pode vir para me ajudar, preciso da sua ajuda e tal. Eu falei, não, vamos embora. E aí hoje eu estou ajudando no tiro de guerra, na formação da fanfarra do tiro de guerra e também na fanfarra dos veteranos. Que legal. Então são 2 escolas de formação agora. Que bacana. E também sendo corneteiro nas cerimônias deles, né? Que bacana. Então já fizemos 2. E a partir do domingo agora os ensaios, né? Da fanfarra pra gente desfilar no 7 de setembro. E o instrumento de sopro é o principal? O meu o trompete. Mas em casa tem vários instrumentos. Tem violão, tem viola caipira, tem contrabaixo, tem acordeon. Já não tem mais onde colocar instrumento em casa. Daqui a pouco eu tenho que sair. Não, mas não sei tocar nenhum. Não, mas a gente já arranha. Sim. São as brincadeiras lá. Ele e os meninos, né? Que os meninos tocam meninos também, né? Os meus filhos tocam, filhos. Ah, que bacana. Os 2 são violinistas. E a Ariane não arranha nada? Nada, no instrumento? eu só toco todo mundo. não toco. Some com a gente lá, começa a barulheira lá, quero assistir minha série, né? Não, mas... Aí tem que ficar assim, aí entra pra um lado e a gente sai correndo com os instrumentos pelo outro. Tá engraçado de ver. Muito bem, estamos conhecendo um pouco aqui dos bastidores, né, da Brandari, assessoria contábil e tributária, e também dos profissionais, das pessoas que estão por detrás dessa instituição, dessa empresa que tem sido solução para tantas outras instituições, né, tantas outras empresas que precisam desse trabalho contábil. A gente já vai continuar esse nosso bate-papo com essa dupla incrível aqui, mas antes tem outro recado importante para você. Quero falar da Print, essa empresa parceira aqui do podcast Mundo Empresarial. Se a sua empresa precisa de cartões de visitas, adesivos, rótulos, embalagens, canecas ou qualquer outro tipo de material promocional para estampar a identidade visual da tua empresa, entre em contato com a Print, que é especialista em entregar qualidade, rapidez e ótimos preços. A Print tem um atendimento pensado para quem vive o dia a dia dos negócios. Acesse o site print.com.br e você vai encontrar uma série de produtos lá, de materiais promocionais para distribuir aí para os seus clientes, para os seus colaboradores. Com certeza você vai se surpreender. Print.com.br e com certeza você vai elevar aí o nível da identidade visual da tua empresa. Muito obrigado a Print, essa parceira aqui no podcast Mundo Empresarial. Bom, seguimos aqui conversando, conhecendo um pouco mais da história de sucesso do Brandão e também da Ariane. São os CEOs responsáveis pela Brandari, assessoria contábil e tributária. Como que vocês planejam o futuro da Brandari? Crescimento e daqui a uns anos sucessão. Sucessão. Já estou beirando 50, né? Acho que tem mais uns 20 anos aí, eu já quero já começar a pensar já só receber os royalties, né? Muito bem. E essa sucessão, vocês já estão preparando filhos, outros colaboradores? Como que vocês... Os nossos filhos, né? Então o mais velho já está trabalhando, né? Já tem 19 anos, já está no escritório. Tem o outro, o caçula não, o do meio, né? Que fez 17 agora também. Como ele estuda de manhã, então toda tarde ele está no escritório também. E a ideia é que eles assumam o negócio, né? Uhum. Obviamente vai chegar um momento que talvez vão querer decidir ficar ou não, né? Uhum. Mas a ideia é que eles
A gente vai estejam, direcionar, né? Mas é muito uma questão de você precisa gostar da área. Tem que gostar. Tem que gostar. O mais velho está no 2º ano, né, de contábeis. Já está na área contábil, né? Isso. Ele já está na área contábil. Puxa o pai. Inteligente o papai, né? O Léo, né, que é o meu, ele está no DP. Mas assim, tem que gostar. Cada dia é uma novidade, tem que, né, se atualizar. A gente vai direcionar. Aí cabe a eles querer ou não, né? Seguir Bacana. aí os nossos passos. Ô Ariane, quais são os principais erros que vocês notam como escritório de assessoria e tudo mais das empresas? Né? Quando chegam até vocês, poxa, já tive uma experiência não tão boa com outro escritório de contabilidade, mas quais são os principais dores de cada empresa e quais são os erros que elas geralmente cometem? Bom, quando vem pra gente, na reunião a gente identifica que tem essa carência por parte do empreendedor, né? Ele precisa desse contato mais direto com o escritório. E às vezes tem essa dificuldade, porque não tem essa resposta tão proativa assim, né? Sim. Então é o que a gente vende na Brandari, a gente vende essa agilidade no atendimento, né? Você não precisa ficar ligando, esperando, passando por departamento, porque às vezes você tá ali tentando fechar um negócio, você precisa de uma resposta rápida, então a gente vende isso, essa agilidade, né? Então, você mandou mensagem no nosso grupo de trabalho, o departamento responsável já entra para dar o direcionamento. Talvez não tenha resposta naquele momento, mas já deixa direcionado, né, a resposta. Então, o que a gente percebe é assim, os erros é o empreendedor achar que ele não precisa do escritório, né? Ele só precisa mandar os documentos para o escritório. Então, esse já é um grande erro, porque nós somos parceiros de negócio. O Brandão fala muito que a gente é um departamento da empresa. Né? Departamento estratégico, né? Exatamente. Então, a gente está ali no dia a dia da empresa mesmo. Então, tem algo para fazer que sai um pouco daquela rotina do negócio, entre em contato com a gente, né? Que a gente tem essa experiência para direcionar, às vezes dar opções. A gente não vai tomar a decisão pelo empresário. A empresa é dele, mas a gente vai direcionar, né? E isso faz toda a diferença, porque não vem para a gente o fato ocorrido. E aí não tem o que fazer. Depois de feito, a gente só vai escriturar e entregar o resultado. Então, o empreendedor, ele entender que o escritório é um departamento estratégico da empresa dele, faz toda a diferença. No dia a dia mesmo. Eu tenho um cliente que às vezes às vezes é até demais, né? Liga pra Ariane, liga pra Ariane. Pra tudo. Toda decisão... liga pra Ariane, né? E aí eu falo assim, tá, vamos respirar e a gente vai encontrar a melhor solução, né? Mas é gostoso, porque você entende que aquilo também faz parte, né, do escritório. Não é um relacionamento frio, né? É um relacionamento... Sim, é próximo, né? Exatamente, exatamente. E porque às vezes tem um empresário que tem o escritório como emissor de guia e não é prioridade para ele. E aí a gente vai ficando de escanteio. E aí não é uma parceria interessante. Tá. Né? Porque a gente não quer ter só clientes, a gente quer parceiros de negócio. Porque se o cliente ele cresce, né? Se o parceiro de negócio ele cresce, a Brandari cresce junto. Todo mundo ganha. Sim. Né? E aí é bom você juntar, né? Aquela empresa, aquela estrutura com os nossos conhecimentos, né? Porque a gente pode agregar muito. Porque a gente não tá ali no dia a dia. Eu sempre falo, né? Olha, nós não estamos no dia a dia da empresa. Então eu não sei o que está sendo feito. Então não adianta vir até mim dizendo que o escritório não viu, que o escritório não pegou. Não tem como. Sim. Porque a gente Vai pegar um mês tá depois. ali. Vai pegar. Daqui um mês pega. Ali, Mas daí já é tarde, né? Já é tarde. Exatamente. A nossa intenção é fazer tal coisa. Aí a gente vai direcionando. Cada departamento entra e dá um melhor caminho, uma melhor solução, para sair um pouco dessa questão de autuação, né? De ter que ficar se explicando pro Estado ou para a Receita Federal que seja, ou até mesmo para a Prefeitura. Sim. Né? Então, desde do início da nossa conversa, a partir do momento que o cliente, né, o parceiro, ele entra dentro da Brandari, a gente tem todo esse cuidado, esse planejamento. Mas ali cabe ele aplicar na empresa dele, né? Então a gente dá todas as orientações, instruções, fala o que é certo, fala o que é errado, mas o dia a dia não é a gente que vive. Sim. Né? Então não existe uma boa parceria quando um lado falha. Então tem que ser os dois lados. Exato. Os dois lados. Agora, eu acho que qualquer cliente, qualquer empresa, uma das
um dos principais motivos que procura você é para pagar menos impostos. Sim. E aí? Claro que para cada empresa tem um regime, uma situação diferente, né? Exatamente. E o que... São análises, né? A gente não faz mágica, não tem como falar que não vai pagar imposto. Tem que pagar. Tem que pagar. Obviamente, a gente faz uma análise para ver se o que ele está sendo pago dentro daquele regime tributário está sendo interessante ou não, né? Então, a gente faz essa análise. Se a atividade, né? Condiz com o que realmente faz. Exatamente. Quando vem cliente novo, eu sempre peço uma planilha dos itens que ele está vendendo. Eu gosto de ver qual a tributação, porque às vezes a tributação está errada. Né? Eu já peguei vários casos de cliente que compra com substituição tributária, né? E lá na ponta, o item dele está com tributação normal. Então, ele paga ICMS 2 vezes. É a chamada bitributação. Sendo que ele podia pagar uma vez só. Uma vez só na entrada e sair sem o ICMS na saída. Mas a falta de conhecimento... Né? A falta dessa parceria faz com que ele pague a mais. Sim. Então, a gente faz o quê? Olha, envia, né, a planilha, a gente dá uma olhada, né, nessa parte tributária, análise de NCM, ver se está, no caso, parametrizado corretamente para que ele venda com segurança. Sim. Né? Se não existe se a gente, não, no caso, não consegue fazer essa mudança de regime tributário, mas pelo menos pague o que é devido. Né? Interessante. Depois que pagou, aí você entra lá com o processo administrativo para guardar o governo, a Receita, fazer a restituição. Isso vai maior tempo, né? Isso demora, porque São eles não... 5 anos, né? Exatamente. Aí não é viável. Então, corrige na ponta, né? E tem um período também? Tem tempo? De repente, acaba caducando ou não? Se você tem 5 anos para buscar o crédito, né? Se em 5 anos você não fizer... Prescreve. Aí, exatamente. Caduca, né? Exatamente. Muito bem. Quantas histórias boas, conhecendo um pouco mais aqui do serviço de vocês. Nesses quase 10 anos de atividade, só do escritório, qual o ensinamento que você tira? O que você aprendeu? Claro que são muitas coisas, né? Mas você era contador, você é contador, mas você precisou empreender, de fato, se tornou um empresário. E o que você tira de lição nisso tudo? Fazer o certo, ainda que te prejudique um pouco. Sempre. Sempre. Faz o correto. Mas eu posso fazer de uma maneira que vai economizar. Não faça. Vou falar uma coisa que acontece muito. Eu vender com meia nota, eu ponho o nome do terceiro, quarto. Não faça. Faça o que é certo. Você vai pagar mais, a gente vai buscar para pagar menos dentro da lei, obviamente. E sempre de acordo com a lei. E aí você consegue ter sua tranquilidade para você voltar para casa, dormir tranquilo, saber que sua operação está de acordo, está legítima. Então é usar sempre a verdade e a legalidade, sempre. Isso aí eu vi muitos atalhos darem errado, infelizmente. A gente coleciona não cases de sucessos nossos, né? A gente coleciona cases de sucesso dos nossos clientes e cases de insucesso também, por conta dos atalhos. Então aquele atalho, se ele é muito fácil... Desconfia. Muda de caminho que pode estar fácil agora, mas lá na frente vai te trazer prejuízo. O caminho mais... até a própria Bíblia fala, o caminho largo te leva à perdição, né? Então, às vezes precisa pagar. Teve situação, quando a gente fala em recolher menos tributos dentro da lei, né? A gente chama isso de elisão fiscal, né? Que é o que a gente busca para todas as empresas. Mas teve situação que a gente pega a empresa que estava pagando pouco imposto indevidamente, sendo que tinha que pagar mais. E a gente tem que chamar o empresário e colocar na mesa. Falar, olha, você está pagando, é o mínimo que você está pagando. Então tá ótimo. Eu falei, não está. Está errado. Sua atividade está totalmente errada. Quem te assessorou na época, não vou entrar nesse mérito. Sim. Só que o que você faz condiz com o que está escrito aqui? Não. Eu falei, então infelizmente você está fazendo errado. Cabe a você continuar ou não. Minha orientação, faça o que é certo. Não deixa, o que ele estava fazendo certamente seria uma espécie de uma sonegação, mesmo sem ele saber. Vamos dizer uma sonegação involuntária. Entendeu? Vamos colocar dessa forma. Seria isso. É uma atividade diferente do que ele fazia, mas para pagar menos imposto. Sim. E não condizia. Então... a gente vai começar a trabalhar na sua empresa, fazer algumas adequações que ele solicitou, vai chamar atenção.
Muito bem. Estamos encaminhando aqui para o final desse podcast e eu quero agradecê-lo, a participação de vocês aqui. Antes de mais nada, as considerações, sua mensagem, Ariane, para quem deseja empreender, qualquer que seja a área, e a necessidade de ter uma assessoria eficiente para questões como que você cuida, que é a parte tributária. Bom, primeiramente, né, nós que agradecemos a oportunidade de apresentar um pouco da Brandari. Para você que está começando, não é fácil, né? Nós somos brasileiros, então nós somos resilientes, persistentes, insistentes, a gente não desiste mesmo. Sim. A reforma tributária está aí, então quanto antes, né, você colocar a sua empresa de uma forma correta, para que você não sinta tanto impacto nessa mudança, vai ser muito benéfico, né, para o CNPJ. E sim, ter uma ótima, excelente parceria. Você precisa de parceiros, né? Você não precisa ter conhecimento de tudo, mas você precisa ter alguém que saiba, que caminhe com você, fazendo com que o seu negócio cresça, né? E não ver o escritório como um gasto, né? É um investimento. Ter um bom escritório, uma boa assessoria é investimento, porque ele agrega para o crescimento da sua empresa. E te dá, assim, noites de sonos aí tranquilos, né? Porque a qualquer momento você pode receber uma notificação. Sim. Às vezes você acha que está fazendo da forma correta e não está. E aí quando chega a notificação, não tem jeito. Tem que atender, né, a legislação e pagar o preço. Então uma assessoria qualificada te traz essa tranquilidade. Perfeito. Brandão, muito obrigado pela tua presença. Por favor, suas considerações finais. Deixa uma mensagem para quem está nos assistindo, deseja empreender nessa área contábil e também até para as próprias empresas que ainda não se adequaram, não tem uma assessoria eficiente, assim como a da Brandari, para ter esse trabalho contábil bem feito. O primeiro, agradecer a oportunidade de conhecê-los. Foi uma honra, foi muito gostoso esse podcast, né? Foi um bate-papo bem legal, bem produtivo também. E a mensagem que eu deixo, eu reforço. Faz o que é certo. Faz o que é certo. Faz o que está na lei. Pode doer um pouquinho, mas melhor do que você perder noites de sono e a economia de hoje virar um prejuízo, até uma instabilidade no negócio e deixar o negócio até de uma maneira inviável. Infelizmente isso acontece. Então a mensagem é fazer correto. E contabilidade não é um emissor de guias. Não é aquele cara que chega com... antigamente, né? Ele chegava com as guias e pegava o cheque. Não é só isso. Essa troca, ela já ficou para trás. Então, se ainda existe empresa que está nesse nível de parceria, é interessante rever. Então, o escritório de contabilidade hoje precisa caminhar junto com a empresa. Assim como o advogado caminha junto, o contador também precisa caminhar junto. E a empresa precisa entender isso. Então, Brandari está de braços abertos, tomar um café, a gente discutir, falar sobre a reforma tributária que está batendo na porta. E para quem gosta, acho que o ano não passou, já falta 6 meses para começar a nossa reforma tributária. Contagem regressiva. Contagem regressiva. E é engraçado que ela fica contando mais rápido, né? Então, se era uma coisa que era muito distante, já não é tão distante assim. Já é uma realidade. Já é uma realidade. Já a nossa porta. Então, é interessante olhar para isso com muita seriedade, com muita responsabilidade e com muito entendimento. Então, a Brandari pode ser uma boa estratégia para ajudar o empresário a não sofrer tanto impacto disso aí. Porque vem o impacto. Isso aí vai mexer com todo mundo. Então, uma última pergunta, aproveitando até o gancho. De repente, hoje nós já estamos muito próximo desse processo de implantação da reforma tributária. As empresas, quem ainda não começou a pensar, ela já está atrasada? Muito. Ela já deveria estar trabalhando em cima do assunto. Já deveria estar em contato com os escritórios, com o contador, já buscando o mínimo de conhecimento, já se especializando, já olhando para fora da empresa, né? Que a gente costuma, dentro de um negócio, geralmente se ele é pequeno, a gente só olha para dentro dos muros da empresa. Não, precisa olhar para fora. Então o empresário também precisa, em alguns momentos, se qualificar também, não é? Para ele saber também como que ele vai lidar com isso, né? Então, é interessante. Precisa começar a olhar.
Bacana. Então, ó, se de repente você é empresário ainda não tá vendo, meio que tá distante esse assunto da reforma tributária, não tá tão distante assim, né? Então tá na hora de correr atrás, né? Corre que ainda dá tempo. Conta aí com o serviço da Brandari, que vai te dar uma assessoria muito eficaz aí, né, nessas questões e outras mais. Brandari, aqui comigo o Brandão Alves e a Ariane Silvério Brandão, os diretores da Brandari, assessoria contábil e tributária. Muito obrigado pela presença de vocês, sucesso, linda história, continue empreendendo e oferecendo soluções para empresários de todo esse nosso Brasil. Obrigado. Muito obrigado. Obrigada. E você que me acompanhou até aqui, muito obrigado também pela grande audiência. Como eu disse no início do programa, já são quase 140 mil inscritos. Se ainda não se inscreveu, por favor, peço humildemente, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse conteúdo para outras pessoas que também vão se interessar pelo assunto, que precisam conhecer um pouco mais do trabalho que a Brandari oferece, tá bom? Muito obrigado também à Croissant e Companhia, à Print, empresas parceiras aqui do podcast Mundo Empresarial. E você que é empresário, empreendedor, tem uma história tão boa quanto a deles, dos nossos convidados aqui, quer participar do programa também, por favor, entre em contato com a nossa equipe, com a nossa produção, através dos contatos que aparecem aí na sua tela. Descubra como participar do podcast Mundo Empresarial, que vai te dar muita visibilidade, uma grande vitrine. Como eu falei, são quase 140 mil inscritos no nosso canal e também no programa Mundo Empresarial, que é exibido semanalmente na Rede TV para todo o Brasil e também no SBT para as regiões de Campinas e Litoral Sul de São Paulo. Então, olha quanta visibilidade que a tua empresa, a tua marca, o teu negócio terá. Então, venha fazer parte também você do Mundo Empresarial. Grande abraço e até o próximo episódio.